Aqui na WBTV eu vou falar agora com a Cíntia Facioli, ela que é PhD em Gestão de Negócios, professora na Unimep, Administração e Engenharia, ela dá palestra, treinamentos, consultorias e tem o site, comanda o site www.liderança360.com. Cíntia, qual a participação feminina na liderança? A gente nota assim, a grosso modo, Dilma, Angela Merkel, que as mulheres vêm ocupando o lugar que sempre deveriam ter ocupado. O que se deve a isso? Se deve ao crescimento aí do próprio interesse da mulher em atuar. Então hoje nós temos dados do IBGE que hoje as mulheres elas estão assim estudando mais tempo, ficando mais nas universidades do que os homens. Então elas vêm aí conquistando uma fatia no mercado de trabalho muito interessante. Por um outro lado, existe uma questão assim até um tanto quanto contraditória. Ao mesmo tempo em que a mulher ela exerce aí uma extensa busca nesse mercado de trabalho e conquista o seu espaço, ela ainda recebe 30% a menos do que os homens. Isso é estatística. Isso é estatístico, dados do IBGE. Em que áreas as mulheres se destacam na liderança empresarial? Olha, hoje em dia, Walter, basicamente em todos os segmentos, porque nós vemos desde operadoras de empilhadeira, pedreiras, coisas que, assim, profissões que eram exclusivamente masculinas, até por questão de força física, que é uma questão da natureza. Uma mulher nunca vai ser forte, dependendo das mulheres, mas assim, no geral, na média, a força física dela é um pouco mais limitada do que os homens. Só que nós temos visto motoristas de ônibus, pedreiras, então assim, são profissões de vários níveis hierárquicos, desde a questão da operacional, nível médico, estratégico, todos os níveis hierárquicos, a mulher ocupando aí brilhantemente o seu espaço. Agora, Cíntia, a gente percebe aqui no Brasil, com a ascensão de Dilma Rousseff, presidente da República, que ela tem dado aí força para as mulheres no sentido de levar as mulheres a diversos cargos de liderança. Haja vista que hoje a presidenta da maior empresa do Brasil e uma das 30 maiores empresas do mundo é exercida por uma mulher. Não é? O fato da Dilma ser presidente da República é emblemático para as mulheres. A mulher deu um sopro maior com isso? Sim, é um fato, digamos que até histórico, por que não dizer assim, inspirando até sonhos nas mulheres, que até um tempo não muito distante, a mulher ela era preparada para se casar, ter um bom casamento. Minha mãe fala isso, que ela não estudou porque o meu avô acreditava que a mulher era o futuro da mulher era um bom casamento, então não precisava estudar. O máximo ser professora. O máximo ser professora, desde que isso não atrapalhasse as tarefas de casa. Então, assim, por um lado, isso inspirou muitos sonhos e a gente acredita nisso. A liderança, ela é uma parte, sonho, comprometimento, é você querer exercer o máximo, de você deixar uma missão no mundo. Então, essas mulheres, elas estão conseguindo, estão escrevendo a sua história. Então, cada uma do seu jeito, cada uma dando a sua colaboração. A Dilma aí também continuando um trabalho interessante, projetando e tendo até um pulso, digamos, de ferro para comandar tudo isso, que assim, tem toda a minha admiração. Marina Silva também na questão da política. Luísa Trajano, no Magazine Luiza, nos negócios. Então, assim, são perfis diferentes, mas todas estão aí escrevendo a sua história, inspirando outras mulheres a conquistarem também novos sonhos. Você tocou aí na questão da sua avó. Nós temos exemplos de mulheres que, embora não tivessem estudos, embora não tivessem uma liberdade como se tem hoje, eram as chamadas matriarcas. Eram as verdadeiras líderes, exerciam uma liderança sobre a família, sobre os homens, sobre os maridos, sobre as noras, sobre os genros, netos e netas, e enquanto a nona fosse viva, era todo mundo sobre a asa dela. Isso é uma liderança, né? É uma liderança, é a chamada liderança
mãezona, assim, popularizando o termo. Mas é justamente isso, é aquela pessoa que ela tem uma força, que ela tem um carisma e que a ideia é justamente essa, é cuidar da sua equipe, fazendo uma analogia com o corporativo, por que não dizer cuidar da tua família? Então, assim, dar diretrizes, participar, compartilhar e, assim, cuidar do desenvolvimento, né? E união, principalmente falando de equipe, de família. Então, a matriarca era o pilar. E ela cuidava disso e ainda existem matriarcas até hoje. Até hoje. Até hoje. Cíntia, qual a principal virtude de uma mulher na liderança? Ou as principais virtudes? Eu diria que assim, até pela natureza do instinto feminino, intuição, você perceber nas entrelinhas, você perceber a situação, analisar o ambiente, o sujeito, você perceber o que está acontecendo para tomar alguma decisão. A questão da sensibilidade, até por conta do instinto materno. Então, assim, tem horas que, lógico, você tem que repreender um filho. Mesma coisa, você tem que repreender. Não também a resposta. Exatamente. Você educar não significa necessariamente que você vai passar a mão na cabeça e vai apoiar inclusive os erros. Lógico, você vai mostrar aonde a pessoa errou e vai com sensibilidade, com respeito, com convicção de redirecionar os caminhos. Por que não dizer assim? Porque é muito simples você julgar e falar que está errado. Mas agora, a sabedoria, a diferença é você mostrar aonde foi o erro e como poderia ser feito e os resultados de se fazer diferente. Cíntia, a beleza atrapalha, ajuda ou é indiferente numa liderança? Bom, existem casos e casos. Existem profissões aí que a beleza é fundamental. Atrizes, modelos, elas dependem da sua beleza, então gastam aí grande parte da sua renda justamente com tratamentos estéticos, enfim. Mas como nós trabalhamos aí com várias empresas de recursos humanos, existem casos que a líder é mulher e normalmente assim prefere trabalhar com homens ou contratar, digamos, pessoas comuns, não tão com uma beleza, assim, esteticamente falando, tão interessante. Então, isso aí vai depender muito de pessoa para pessoa, do perfil da pessoa que está selecionando, do perfil da empresa. Agora, sem querer usar o machismo, que a gente fica assim meio... A primeira impressão, você olha duas vezes quando você chega numa reunião e a chefe primeiro uma jovem, bonita, frágil, então você olha assim, será? Só que quando ela começa a falar, você percebe que ali está uma verdadeira amiga, né? Exatamente, então por isso que eu comentei, às vezes a beleza esteticamente falando, ela acaba levando a contratação, enfim, para digamos, direcionando para um lugar. Agora, com relação a isso, você julgar a pessoa pela capa, às vezes, pela estética, às vezes, na maioria das vezes a gente se surpreende. Por quê? Porque, lógico, a pessoa, a gente fala que o exterior acaba sendo o reflexo de um interior. Então, as atitudes dessa pessoa, a forma que ela fala, a roupa, isso é o marketing pessoal da pessoa, a forma que ela se expressa, a forma que ela se mostra para o mundo, diz muito sobre ela. Digo mais para você, a forma que a pessoa te cumprimenta. Sim. Ali, a pessoa te ganha, ou você já começa a ficar com o pé atrás. Exatamente. É interessante isso. É a firmeza que ela te passa num olhar nos olhos, num aperto de mão. Então é a convicção que ela tem dela mesma. Eu estou aqui, esse terreno é meu. Exatamente. Agora, e o defeito? Qual o principal defeito de uma mulher na liderança? Talvez seja a insegurança. Apesar dos pesares, apesar da mulher fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, sempre fica essa questão. Nossa, mas o que vão pensar? Até por conta do machismo que nós comentamos na pergunta anterior,
sempre vai haver um receio de julgamento. Ah, mas o que vão pensar, o que vão falar se eu fizer isso, ou se eu não fizer isso, então, ou se eu errar. A mulher é mais cobrada. Muito, extremamente mais cobrada. Eu diria que, assim, até por essas conquistas, ela tem que, como se diz, né, matar um leão por dia e provar o seu valor. Agora, Cíntia, para a gente arrematar a nossa conversa aqui, alguém que esteja nos vendo, uma pessoa que tem desejo de saber, puxa vida, eu queria dar um passo a mais, queria fazer alguma coisa, principalmente na questão das mulheres, da jovenzinha aqui, às vezes tem medo de ousar uma faculdade, de ousar uma universidade, como no teu caso, você foi estudar fora do país. Sim. Eu tenho uma filha que foi estudar na Alemanha, ficou um ano na Alemanha, com 16 para 17 anos. É difícil para quem vai e é difícil para quem fica. O que se diria para esse jovem, homem, mulher, que está querendo ingressar, que está na hora de dar um passo à frente? Eu diria, continuando o meu discurso, que eu sempre incentivo os meus alunos, clientes, né, para esse tipo de desenvolvimento, às vezes falar, mas eu nunca tive essa experiência. Mas se não tiver hoje, que é a tenridade, que é o desenvolvimento, o amadurecimento, que ele tem amplas condições de desenvolver e descobrir todo o seu potencial, ele tem que ir, ele tem que experimentar isso. Mas ele pode errar, né? Pode errar, a questão... É a vida inteira para isso. Exatamente. Então, assim, hoje ele está é a hora exata dele experimentar essas experiências, porque é o amadurecimento, é onde está se construindo aí o seu futuro. Então, o passo que ele der hoje vai ser aí quem ele vai ser amanhã. Então, estudar, viajar, eu acredito que são aí os melhores investimentos que nós fazemos em nós. Lógico, você tem que ter uma casa, um carro, isso aí é questão de estrutura, básico. Mas assim, para você conquistar quem você vai ser, o que você vai querer ser, são as decisões que começam hoje. Então é na faculdade, que é o início de tudo. Então são as escolhas. Escolher um bom curso. Escolher um bom curso, escolher um bom mentor, que a gente diz, um orientador. Então ter isso em mente. Ter sempre um foco, buscar onde eu estou agora. Quem eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu quero conquistar. E fazer um planejamento estratégico, como que eu vou chegar até lá, os recursos que eu preciso, se eu vou para o exterior, se eu fico aqui, como é que eu faço. E tem um detalhe, eu escutou eu falar isso diversas vezes aqui, mas eu não canso de repetir. A sorte só vem na frente do trabalho no dicionário. Exatamente. Não adianta, não, porque fulano teve sorte, não. Sorte é importante, mas ela só vem na frente do trabalho no dicionário, na letra S, na letra T. Fora disso, muito trabalho nesse sentido. Exatamente. Eu complementaria que a sorte, tem gente que fala, mas fulano teve uma boa sorte tremenda, a sorte não bate na minha porta, mas espera aí, vamos analisar o que é essa sorte. Então a sorte é quando junta a oportunidade, que a oportunidade não aparecem, sim, são os desafios, depende da forma com que você os encara, se você vai aproveitar ou se você vai correr, que é a questão da insegurança. E se você está preparado para assumir aquilo, por isso que é a questão de estudos, preparo, enfim. Então você tem que estar preparado para quando essas oportunidades chegarem, você ter condições de transformá-las em desafio. O antigo diria, o cavalo passa riado. Se você montar, montou. Se você não montar, provavelmente não passa outro. Exatamente. O trem passa só uma vez na estação. Se você embarca, se você estiver preparado. Se você quiser conhecer mais sobre liderança, se você quiser conversar com a Cíntia, bater um papo com ela, saber das coisas, você pode estar acessando o site www.liderança360.com. Então, você pode estar dando uma olhadinha nesse livro, Liderança 360, sob a ótica da terceira inteligência. Você já percebeu que a Cíntia fala fácil, é facinho entender as coisas que ela fala. Embora ela seja PhD, seja professora, ela fala a nossa linguagem. Tem gente que fala e quando ela termina de falar, a gente precisa pegar um dicionário para traduzir o que foi falado. Não é o caso da Cíntia. Cíntia, muito obrigado.
Parabéns e continue aí firme e forte na sua carreira. Muito obrigada, Walter. Obrigada pela oportunidade, que eu sempre digo, aonde eu tiver oportunidade e puder compartilhar essas ideias, foi justamente por isso que eu quis escrever um livro, que é para compartilhar. Não adianta ter uma linguagem rebuscada, sendo que a gente não pode fazer nada pelas pessoas. Então, é compartilhar aí o nosso conhecimento mesmo. Linguagem rebuscada é quando a gente diz assim: tertúlias flácidas para ninar bovino. O outro diria: conversa mole com a boi dormir. É a mesma coisa. Aqui na WBTV, eu falei com a Cíntia Facione.